Rúbrica Página Aberta. Valdemar Ribeiro. Responsabilidade e excelência. Estas duas palavras definem exatamente as diferenças intelectuais que existem entre os seres humanos. Em termos cerebrais, os seres humanos não se podem diferenciar entre si, excetuando certos casos, pois todos os humanos têm o mesmo potencial de inteligência, ainda que hajam características físicas e intelectuais próprias de cada indivíduo, determinadas pelo ambiente aonde se inserem, ecológico, social e econômico. Segundo a ciência, e comprovado através do ADN, o atual ser humano Homo sapiens teve uma origem comum na região da África Austral, pois naquele local do planeta existiam condições ambientais propícias ao desenvolvimento privilegiado da fauna e flora. Tanto assim que até hoje esta região mantém suas características vegetais excepcionais e preserva espécies animais únicas e pujantes: elefantes, onças, leões, gazelas, gnus, zebras, girafas, etc. Ou seja, as condições ambientais, com as savanas e suas árvores, com frutos e outros alimentos naturais abundantes, rios e mares com peixes em grande quantidade para pescar, animais para caçar, etc., permitiam uma fácil sobrevivência física a esta nova raça humana, que se desenvolveu num período de alguns milhões de anos. Antes do aparecimento da espécie humana, através de um processo de evolução das espécies naturais do planeta Terra, segundo a teoria de Charles Darwin, os animais até aquela data não tinham desenvolvido um cérebro maior, nem muito complexo, com capacidade para um raciocínio mais sofisticado. Com as condições ambientais propícias, com um cérebro mais complexo e com um tempo de vida longo, foi possível à espécie humana desenvolver um pensamento mais elaborado através de um permanente aprendizado e memorização de suas experiências. As línguas com que os seres humanos se comunicam entre si são apenas ferramentas que espelham um raciocínio mais apurado a partir das experiências diárias e da memorização das mesmas, construindo-se um dicionário mental ou escrito que espelham essas vivências e que podem permitir o maior desenvolvimento social, econômico e ambiental. Mas as línguas, que devem ser ferramentas de comunicação, podem transformar-se em armas de agressão física e mental, pois estas línguas, quando não desempenham seu papel de comunicação real, quando não servem como função de harmonização de ideias, podem gerar conflitos e podem levar à destruição das sociedades humanas através de guerras. E constata-se isso desde o início das sociedades humanas. Hoje, os conflitos gerados pela falta de comunicação são mais acentuados, pois envolvem
não só os humanos diretamente, como envolvem tecnologias militares desenvolvidas pelos seres humanos e bastante destruidoras. Os seres humanos e todos os seres vivos na Terra não nascem sabendo ou sendo inteligentes. É um processo evolutivo da vida que se desenvolve à medida em que há experiências e se criam memórias das mesmas, aprendendo-as em todos os seres vivos que possuem um cérebro capaz. Muitos animais memorizam as suas experiências, aprendem essas experiências com seus pais e desenvolvem novas experiências fundamentadas nas experiências anteriores. Mas fazem isso de forma intuitiva, não fazem de uma maneira dedutiva. Não aprofundam ou registram essas experiências através de dicionários mentais ou físicos, pois não têm um cérebro tão complexo como o do ser humano. A espécie Australopithecus, do gênero Hominídeo, que se desenvolveu na região da África Austral, tendo uma sobrevivência de excelência e com um instinto de curiosidade, atreveu-se à aventura e caminhou pelas regiões geográficas circundantes, indo para o sul de África, subindo para o norte, indo para a Europa, Ásia, Oceania e Américas do Norte e do Sul. Esta sociedade de hominídeos com uma origem comum reencontrou-se após milhares e milhares de anos de peregrinação, quando as caravelas passaram a unir os continentes e o mar tornou-se uma estrada oceânica há alguns séculos atrás, podendo considerar-se filosoficamente que houve neste processo de navegações um reencontro da humanidade consigo mesmo. Entretanto, ao caminharem na descoberta e ocupação de novas terras e seus novos habitats, os povos australopitecos foram afastando-se uns dos outros e passaram a formar grupos humanos diferenciados nos hábitos e culturas, e até fisicamente, pois as condições ambientais, climas, regiões geográficas e outras características regionais obrigavam os seres humanos a desenvolverem outras e novas capacidades físicas e mentais. Quem vivia e vive em regiões com muito sol, naturalmente tem uma pigmentação cutânea mais escura, pois isso permite uma maior proteção ao sol e ao calor. E tinham uma vida mais fácil, pois a natureza lhes ofertava quase tudo do que precisavam, com fartura, pois a sociedade humana inicial era muito menor do que agora. Era uma humanidade mais equilibrada em quantidade de pessoas. Quem foi viver em regiões mais frias passou a ter uma pigmentação cutânea mais clara e mais frágil à exposição solar e precisou de desenvolver mais a sua mente, culturalmente, para conseguir sobreviver às condições ambientais mais difíceis e descobrir soluções e instrumentos e ferramentas físicas e culturais mais eficientes e eficazes. Ou seja, as dificuldades ambientais obrigam os seres humanos a desenvolverem hábitos e costumes mais apropriados e a desenvolverem soluções tecnológicas
para a sua sobrevivência nos novos locais. Os australopitecos que foram para regiões mais frias, os seus corpos adaptaram-se e desenvolveram mais gorduras para se protegerem do frio, e essas gorduras, naturalmente, geraram um cabelo mais liso, diferenciando, neste aspecto, os povos asiáticos dos povos do sul de África, além da cor da pele. Os atuais índios da América são descendentes diretos de povos asiáticos e até hoje mantêm algumas características físicas semelhantes, tais como os cabelos e a aparência dos corpos. Diante de tudo isto, pode-se afirmar que as capacidades do cérebro de todos os humanos, machos e fêmeas, são semelhantes e com o mesmo potencial de inteligência, desde que haja vontade e um esforço natural para esse desenvolvimento. E a sociedade onde se insere também permita esse desenvolvimento. Fisicamente, há diferenças entre os humanos e todos os seres vivos, devido às características ambientais de cada lugar, e os hábitos e culturas definem também diferenças mentais, mas não definem o potencial mental humano normal dos indivíduos quando nascem. E se forem comparados os cérebros humanos, considerando as exceções pontuais, constata-se não haver diferenças significativas em seu potencial de inteligência mental. Mas cada indivíduo pode optar por si mesmo para fazer o maior esforço mental, para um aprendizado através das experiências diárias. É importante questionar por que alguns povos vivem com melhores condições sociais, ambientais e econômicas do que outros. O que realmente diferencia os seres humanos? Se forem abertos dois cérebros humanos, um vivendo no sul e outro vivendo no norte do planeta, não há certamente nenhuma diferença física, além das diferenças normais regionais que os diferenciem, e nem sequer há qualquer diferença na cor do sangue ou nos órgãos internos do corpo, pois são exatamente iguais em seu funcionamento, com algumas exceções naturais. Então, por que alguns povos vivem melhor do que outros? Comparando os territórios geográficos aonde esses povos vivem, pode-se considerar como exemplo a Dinamarca e Angola. Em Angola, geograficamente, cabem mais de 10 países europeus, incluindo a Alemanha. A Dinamarca, país escandinavo, tem um clima bastante frio, pois localiza-se no norte da Europa, e, em termos de riquezas naturais, tem poucas, quando comparado com Angola. Angola, país localizado na África Austral, de onde brotou o primeiro Homo sapiens, o Australopithecus, é 14 vezes maior do que Portugal e tem muitas riquezas naturais, tais como petróleo, ouro, diamantes, florestas, granitos, mármores, ferro, diversos minerais importantes, etc. Tem mar, tem rios com muita água, tem climas de excelência, tem montanhas, tem deserto, tem um povo pacífico e tem uma população com cerca de 30 milhões de pessoas, ocupando um imenso território. Porque Angola
Considerando também os mais de 45 anos de independência, encontra muitas dificuldades de vária ordem para se desenvolver e alcançar um patamar econômico, social e ambiental mais equilibrado e mais satisfatório, comparativamente à Dinamarca. Angola já ocupou um lugar de destaque econômico em África. Aonde reside a dificuldade para Angola se desenvolver mais? Aonde Angola emperra no seu crescimento sustentado? Por que este país, imenso e belo, tem dificuldades em construir uma nação mais equilibrada nos aspectos sociais, econômicos, ambientais, culturais, desportivos, turismo, etc. Este país possui imensas riquezas naturais que a humanidade precisa muito e urgentemente. Angola tem uma população relativamente pequena, tem um povo pacífico, tem jovens, é um território vasto e belíssimo. Tem todo um potencial de desenvolvimento elevado em várias áreas. Em conclusão, pode-se afirmar que o empenho no desenvolvimento de Angola reside não nas diferenças físicas ou na falta de capacidades cerebrais de seus cidadãos, mas sim no desenvolvimento de uma consciência de que cada cidadão precisa de ter mais rigor nos seus atos, na responsabilidade de suas ações, precisa de ter um padrão de mais excelência nas suas atitudes. Sem isso, o cidadão é um indivíduo provisório, pois tudo o que faz é sempre para inglês ver, é sempre para remediar, não é definitivo, é sempre paliativo. Sem responsabilidade e sem ter o foco na excelência das ações, não é possível um maior desenvolvimento social, econômico e ambiental, pois este processo de construção desenvolve-se de baixo para cima, como na construção de uma casa. O telhado só pode ser construído após o alicerce e após as paredes. Este desenvolvimento é de dentro para fora, no interior mental de cada indivíduo. Resumindo-se tudo isto na palavra Okuvita, da língua materna Nhanhaka Umbi. Não são leis ou castigos ou ameaças que constroem um novo cidadão, mais equilibrado e mais inteligente. Tem de ser um esforço individual inserido num esforço coletivo da sociedade. É um desenvolvimento que brota de uma educação bem fundamentada no estudo, com mais responsabilidade e excelência, com rigor, tendo como bases estas duas fundamentais palavras.